Amém, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na casa do Senhor para fazer aquilo que o Senhor nos ordena, né? Eu louvo a Deus pelas orações dos irmãos por orar a nosso favor, ao qual domingo, né, nós estávamos no velório em Apucarana e o Senhor nos levou e nos trouxe paz, né? Foi um momento difícil, mas nós damos graça por tudo, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso. Passamos uma semana também meio complicada, problema de enfermidade, estamos aqui pela graça, porque o crente ele só vive pela graça, né, irmãos? Nos dias de hoje é somente pela graça. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento e abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, onde o Senhor fala com Moisés. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É uma palavra conhecida, uma palavra que é muito pregada, mas a palavra do Senhor, ela se renova cada dia, né, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho do seu Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe ali o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Ele, no meio da sarça, disse, Moisés, Moisés. Respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés lhe cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, no lugar do Cananeu, do Eteu e do Amoreu, e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém? Maravilhoso eterno Pai, Senhor, aqui estamos na tua presença, Pai. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, na tua presença. Pai amado, Pai querido, Senhor, aí está a tua igreja, Pai, venha falar em cada coração. Senhor, ó Deus de poder e glória, derrama do teu Espírito Santo, ó Pai, e venha renovar, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar e glorificar o nome do Senhor. Não deixe a igreja de glorificar o nome do Senhor, porque enquanto você glorifica, a bênção do céu desce sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, eu estava meditando essa semana na palavra do Senhor aqui, onde fala sobre Moisés. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no começo, né? Ali onde o Senhor, né? Ali tinha um casal por nome de Joquebede e Anão. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que naquela época, o rei ali do Egito, né? O faraó, ele assinou um decreto que todas as crianças, todos os meninos hebreus que nascessem, tinham que ser mortos. Por quê? Porque estava crescendo muito aquela nação dos hebreus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que ali tinha duas parteiras, que quando elas chegavam, as crianças já tinham nascido. Então não tinha como elas matarem aquelas crianças. Mas
todas as crianças, todos os meninos que nascerem, vai ser jogada no Rio Nilo. E ali estava Joquebede, esperando o seu filho. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ela conseguiu esconder o seu filhinho por 3 meses. Irmãos, Deus já tinha traçado um plano na vida de Moisés desde o ventre da sua mãe. E ali a palavra do Senhor, ela nos diz que ela escondeu por 3 meses. Quando ela viu que não tinha mais condições de esconder o seu filhinho, ela preparou ali com muito amor, com muito carinho, preparou ali um cestinho, né? Ela derrubou ele por dentro, por fora, colocou o seu cobertorzinho dentro e ali colocou o seu filhinho, com o coração doído, com o coração apertado, que nós que somos mães sabemos, né? Qual é o sofrimento. Ela colocou o seu filhinho dentro daquele cestinho e ela foi até o Rio Nilo ali, e ali ela colocou o cestinho no rio, e a sua irmã ficou ali do ladinho cuidando. Irmãos, Deus, quando Ele determina um plano na nossa vida, o diabo não tem poder. Aleluia. Irmãos, e ali ela colocou, mas ela não sabia que naquele momento Deus já estava dando livramento para seu filhinho. Foi na hora que a filha de Faraó, ela foi se banhar, ela com as suas servas. Logo ela avistou aquele cestinho, irmãos, e o coração dela encheu de compaixão. Pediu a sua serva, vai buscar. Quando elas vai buscar o cestinho, que elas voltam, que ela abre o cestinho, aquela criança estava ali, era um menino hebreu, um menino lindo, né? E como aí ela pegou aquela criança. Quando ela pegou aquela criança, logo veio a irmã de Moisés e ainda pede, fala para ela: olha, quer que eu vou buscar uma hebreia para poder amamentar seu filho? Vai buscar, além de ela amamentar, ainda recebia o salário, né? A mãe alimentando o filho e ainda sendo assalariada. Olha como Deus trabalha na vida daquele que serve o Senhor. E ali Moisés foi criado ali até uma certa idade pela sua mãe, mas logo teve que ser devolvido, né? Porque ela estava sendo como uma mãe adotiva, criando aquela criança. Leva até a filha de Faraó. Ali no palácio ele é criado como? Com todos os costumes egípcios, como um príncipe. Foi criado ali junto, né, com o filho de Faraó. E ali eles cresceram ali estudando, aprendendo de tudo. Mas um certo dia Moisés descobriu que ele não era um egípcio, sim, um hebreu. Certo dia ele já estava na sua idade, ele saiu a passear, ele vê ali um egípcio batendo um hebreu. O que ele fez? Olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Ele mata aquele egípcio e esconde na areia. Fique tranquilo, pensa que nada está acontecendo. Mas logo, né, chega a notícia para Faraó, porque ele foi tentar defender novamente uma briga, mas foi reconhecido o ato que ele tinha cometido. O que ele fez? Fugiu. E nessa caminhada, irmãos, que ele fugiu, ele foi para Midian. E quando ele chegou em Midian, ali tinha uma família, tinha um homem por nome Jetro, tinha 7 filhas. E ali ele foi acolhido, porque quando ele chegou ali, ele defendeu a filha daquele homem em um poço. Deus já estava trabalhando. E eles recolheram ele ali. Ele viu, o Jetro viu que ele tinha algo diferente. Ele tinha sede de aprender. E ali ele foi aprendendo os costumes dos hebreus. Porque até então, né, ele chegou lá como se fosse um egípcio, porque ele estava fugindo de Faraó. Ele fugindo de Faraó, mas não foge de Deus. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que ali, depois que ele recebeu todos os ensinamentos, né, ele contava ali para Jetro o que aconteceu, por que ele estava ali. Então ele ficou trabalhando ali, apacentando ovelhas. Ia lá, né, pro deserto lá apacentar as ovelhas.
maravilhoso, irmãos. Ele conhece o meu passo, Ele conhece o seu passo. E a palavra do Senhor nos diz que ali ele ficou, irmão, todo o tempo foi 80 anos, quando o Senhor falou com Moisés. 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ele ficou em Midian. Quando ele estava com 80 anos, ele saiu para apacentar as ovelhas do seu sogro. Mas quando ele está ali apacentando as ovelhas, ele vê algo estranho, né? Como que pode? Ele olha para lá e vê que tem algo diferente. Tem uma árvore, um arbusto, está pegando fogo. Mas como que está pegando fogo se ela não se consumia? Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, Deus ele não chama covarde, Deus ele não chama preguiçoso. Quando Deus chamou Gideões, aonde ele estava? Lá no lagar. Quando Deus chamou Davi, aonde Davi estava? Apacentando as ovelhas do Senhor. Quando Deus chamou Pedro estava pescando. Irmãos, Deus só chama quem quer trabalhar. Deus escolhe aquele que Ele quer capacitar para fazer a obra do Senhor. E quando Deus chama Moisés, aonde ele estava? Apacentando as ovelhas. Deus ele sabia que o povo dele estava clamando. Imagina, irmão, quantos anos os hebreus estavam ali no Egito sofrendo, né? Sofrendo ali nas mãos de Faraó. Eu fico imaginando aqui, né, irmãos, hoje nós passamos por uma tribulaçãozinhas, já estão desanimando. Aquele povo ali, né, irmãos, no Egito, passou anos e anos clamando a Deus. Mas Deus, né, irmãos, para nós é muitos anos, mas o Senhor ele chega na hora certa. O Senhor ali fala com Moisés. Ele chega e olha aquela sarça. Ela queimava. Mas o crente ele é curioso. O crente ele tem que ver para quê, né? Quando ele chega ali, ele olha aquela árvore pegando fogo, logo ele se vira, porque ele sentiu algo diferente naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele chega mais perto, o Senhor fala para ele: Moisés, ele responde: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, você está pronto para dizer para o Senhor: eis-me aqui? Pode falar que eu quero ouvir, Senhor. E assim Moisés ouviu aquela voz. Ele chegou mais perto, mas não conseguiu, ele virou. Quando o Senhor disse para ele: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Moisés sentiu algo diferente naquele momento. Até aquele momento ele não estava entendendo nada. Mas quando o Senhor disse para ele: tira a sandália, porque o lugar que tu está pisando é santo. Irmãos, santidade ao Senhor. Irmão, nós temos que ter santidade no Senhor, porque o Senhor ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, por mais simples, irmãos, que você pensa que tu não é, tu é grande, tu é forte na presença do Senhor. E aí o Senhor fala com Moisés que o povo dele estava clamando, que era para ele voltar ao Egito. Imagina, depois de 40 anos, irmãos, que Moisés tinha saído, ele teve que voltar novamente. Aí ele ficou com medo, né? Ele fala para o Senhor: Senhor, mas eu nem sei falar. Irmãos, quando o Senhor ele capacita de verdade. Ele falou para o Senhor, explicou para o Senhor que ele não sabia falar. O Senhor já tinha preparado Arão para ir ao encontro dele, e Arão ia falar por ele. Muitas vezes, irmão, nós nos achamos incapazes de falar do amor de Deus, mas somente de você dizer para ele que Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus purifica e leva para o céu. Moisés recebeu a ordem do Senhor e ele volta novamente, né, irmãos, para o Egito. Mas só que quando ele volta lá no deserto, ele já encontra Arão, porque no mesmo momento que o Senhor
ante o Egito. Sem saber Moisés que ali o rei já tinha morrido e quem estava ali agora era o seu filho Manassés. Mas o Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor nos diz que quando Ele chega, Ele fala, Ele entrega ali, para ali o rei, o faraó, libertar o povo somente para ir adorar o Senhor no deserto. Não era nem para ir embora, não. Era só para adorar. Ele não deixa. Irmãos, quando a desobediência bate, aí o Senhor entra, o Senhor age, E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés chegou e falou com ele, não aceitou, aí o que o Senhor fez, Moisés estava ali, como todos os irmãos já sabem, o que aconteceu ali, quando Moisés jogou seu bastão, virou uma serpente, ali os sábios também fizeram, aquela serpente engoliu todas, que foi ali o sábio, fez os negócios dele lá e transformou também. Mas ainda isso não foi o suficiente. Deus mandou uma, Deus mandou duas, Deus mandou três, Deus mandou quatro, mandou cinco, mandou seis. Mas na 10ª praga ele teve que se dobrar. Porque o Senhor disse, ali na 10ª praga, que todos os primogênitos do Egito iam morrer, inclusive o de Faraó. Mas ele não deu crédito à palavra do Senhor. Zombou, pisou, judiou mais os hebreus, aumentou mais as cargas de trabalho. E Deus somente vendo aquilo, irmãos? Mas ali na 10ª praga, quando estava todo mundo tranquilo, à meia-noite passa o anjo da morte e leva todos os primogênitos. Aí o coração aquebrantou, libertou, mandou o povo ir, o povo saindo ali do Egito, o povo todo feliz, sendo liberto, irmãos. Imagina quantos anos, se Moisés estava com 80 anos, 80 anos, aquele povo clamando por socorro. Mas Deus, Ele quando Ele livra, irmãos, quando Ele promete ao seu povo que vai dar um livramento, passa o tempo que passar. Se Deus te prometeu algo, não desista. Se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Então louva a Deus, irmão. Louva a Deus mesmo, porque muitas coisas que o Senhor prometeu em minha vida já cumpriu. E tenho certeza que as que não cumpriu, vai se cumprir ainda. Porque Deus, irmãos, Ele não é Deus que minta. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Você está esperando a sua bênção? Fique tranquilo, na hora certa ela vai chegar. E ali aquele povo, saíram, foram libertos, saíram, foram caminhando para o deserto. Mas quando chegou, o crente, ele é muito reclamão, o povo começou a reclamar, começou a reclamar, porque saiu ali do Egito, tinha pão, tinha água, e foi para um lugar onde não tinha nada, somente deserto. Quando chega ali no Mar Vermelho, aí a prova maior vem, O povo tudo ali em roda ali daquele mar, olhava para lá a água, olhava para cá Faraó com seu soldado. E agora, irmão, qual é o escape? É somente clamar a Deus. E ali Moisés, ele clamou a Deus e o Senhor fez um grande milagre. A água abriu, o povo passou e lá do outro lado Miriam cantou o hino da vitória. Está preparado para nós poder cantar o hino da vitória, irmãos? Talvez, irmãos, o hino da nossa vitória é daqui a pouco. Talvez o hino da vitória que eu irei cantar é daqui a pouco. Igreja, se prepare. Vamos nos preparar. Porque ali, irmão, aquele povo, eles lutou, eles clamaram e o Senhor respondeu. E eles teve a vitória. Quando atravessou o Mar Vermelho, lá do outro lado eles cantaram, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E ali continua a jornada de Moisés, Como os irmãos sabem, aqui a palavra do Senhor, a história de Moisés é muito longa, Muito grande. Então, cada dia que você lê um versículo da palavra do Senhor e você meditar, ela é uma mensagem, porque a palavra do Senhor, irmãos, é maravilhosa. Se você ler, começa a ler
palmas para vocês verem quanta coisa linda o Senhor fez e continuará fazendo na vida de cada um. Amém? Irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Vamos continuar firme como Moisés. Vamos continuar firme como aquele povo que clamou e o Senhor respondeu. Amém? Eu agradeço a Deus, irmãos, pela sua oportunidade. Não sei pregar, estou aqui somente para fazer a vontade do Pai, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Queremos aprender mais do Senhor. E como os irmãos sabem, a idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Leu aqui, daqui a pouco esquece, mas o Senhor está no comando de tudo, né? Eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos recebidas do Senhor. Eu quero convidar a igreja a colocar de pé. Mas nesse momento, eu quero pedir oração em favor de duas pessoas. Em favor da minha cunhada, lá que está lutando, né? A gente sabe que não é fácil, né, irmãos? Perder o esposo ou perder a esposa não é fácil. Entrar tudo no eixo, né? É difícil. E ela está pedindo muitas orações para que o Senhor dê graça, dê força. E oração também em favor do nosso pastor João, né? Ele não anda bem de saúde. A gente tem notado, a gente que convive com a pessoa sabe, né? Não anda bem de saúde. Mas Deus, Ele está no controle de tudo. No controle de tudo. Tudo que o Senhor fizer é perfeito. Tudo que o Senhor determinar para a minha vida é perfeito. Então, irmãos, o que nós mais temos que fazer é orar uns pelos outros. Eu conto com as orações da igreja. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Senhor, neste momento, Pai, eu só quero te agradecer. Senhor, aqui está a tua igreja amada. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um nessa noite. Senhor, venha derramar a tua graça e o teu poder. Ó Espírito Santo, visita neste momento a graça, Senhor. Fortalece ela, Pai. Senhor, renova as forças dela. Senhor, eu também apresento a ti, meu esposo, Pai. Visita ele neste momento, Senhor. Repreende aquelas enfermidades, ó Pai. Senhor, o teu servo precisa muito de ti, ó Pai. Senhor, neste momento, eu quero pedir, Senhor, a proteção para cada um, ó Pai, que está aqui nesta noite, para os seus familiares, ó Deus. Aqueles que não estão aqui nessa noite, ó Pai, vá ao encontro deles agora, dando a bênção, dando a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, continue falando conosco, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.